Oi pessoal, tudo bem? Querem saber um pouquinho mais sobre a leishmaniose e diminuir toda essa polêmica que existe em torno dessa doença que afeta tanto animais como seres humanos? Assiste aí esse vídeo até o final, porque eu chamei quem realmente entende do assunto para conversar sobre ele. Vamos lá para esse bate-papo? Para isso, eu convidei aqui um grande amigo meu da época de mestrado, doutorado, lá da UFRPE. Nós trabalhamos juntos nessa área de leishmaniose, virofilariose. Dr. Vitor Fernando, tá? Ele é médico veterinário, fez mestrado e doutorado, como eu já falei, né, lá na UFRPE, e hoje é professor da Universidade Federal de Sergipe. Né? Eu agradeço imensamente você aceitar esse convite para esse bate-papo, disponibilizar do seu tempo nessa curta estadia aqui em Maceió, perdendo de estar nesta praia maravilhosa para estar Não, conversando aqui com a eu que gente. agradeço pelo convite, tá? E já de antemão lhe parabenizo pela iniciativa do canal, tá? Pela iniciativa de abordar um tema extremamente importante, né? Muito negligenciado e que as pessoas praticamente desconhecem ou acreditam que conhecem sobre essa doença, mas no fundo não conhecem, né? E eu acho que não existe pessoas melhores para falar sobre o tema do que eu e Nadine, que a gente trabalhou durante pelo menos 3 anos É, acompanhando cães, né, lá na Rural, que é uma das poucas instituições federais aqui da região Nordeste que isso. tem um ambulatório específico para animais positivos, Eu a né, que primeira realiza. que realiza tratamento experimental, antes mesmo do Acredito que, se tratamento eu ser não me engano, autorizado. acredito que sim, que seja a Né? única aqui do Nordeste, né? Outras instituições fazem só fazem o diagnóstico, né? Só que no nosso caso, acho que a gente faz um papel até um pouco mais importante, principalmente para os donos de cães, porque ninguém quer ter um cão positivo ou tem medo de ter um cão positivo para leishmaniose dentro da sua Isso, casa, né? é verdade. E é por isso que eu te chamei aqui para conversar, porque ultimamente tem surgido algumas informações na mídia a respeito de leishmaniose aqui na nossa cidade, no nosso estado, de Maceió, na cidade de Maceió, né? Falando que tá acontecendo surtos de leishmaniose, que já tem X pessoas doentes dessa patologia. E algumas pessoas vieram me procurar, né, me questionando como é que isso é possível e com medo dos seus animais também pegar essa doença, porque vai ser obrigada a eutanasiar os seus animais, entendeu? E por isso eu achei interessante a gente conversar para poder desmistificar um pouco e diminuir um pouco esse pânico que causou Sim. aí nas pessoas com essas informações, de certa forma, informação errada, né? Porque não é um surto, nosso litoral é endêmico para essa O doença. Brasil inteiro, né? O que eu digo hoje em dia para os meus alunos lá na Federal de Sergipe, né? Eu sou professor lá no curso de Medicina Veterinária, é que o Brasil no Brasil sempre existiu a doença. Tinha estados ou regiões onde não existia relato, mas para Vitor, eu acredito que a doença sempre existiu, só que de forma silenciosa, porque essa é uma característica da leishmania, né? Então a gente Sim, lá na rural atendia animais sem clínica nenhuma, nenhuma. mas positivos para a doença. Em contrapartida, tinha animais com aquela sintomatologia clássica, né? Com a pele Isso. toda estourada, magros, extremamente caquéticos, né? Com as unhas grandes, com lesões ulcerativas, lesões nos olhos, enfim, animais que se você, qualquer pessoa que olhar assim diz, não, eu acho que não tem jeito. E você via lá que às vezes a gente, às vezes não, na maioria das vezes a gente Conseguia conseguia reverter, reverter, é né? verdade. E essa questão de divulgação ou disseminação de informações, principalmente em veículos midiáticos, referente à leishmania, é bem complexo. Então, assim, lá em Sergipe, que é onde eu estou residindo atualmente, é muito comum qualquer um de vocês aí, se digitar no Google lá, notícias sobre leishmaniose, vão ver que isso é disseminado por todo o país. Então, faz menos de 5 meses que eu fui para o sertão de Pernambuco para ajudar lá na campanha de leishmaniose, porque disseram que estava tendo um surto. Quando a gente foi olhar nas fichas, não, a doença já existia lá há muito tempo. O problema é que nunca foi feito nada, né? Faziam a eutanásia dos cães, mas mesmo assim a doença começou a se disseminar.
Sim. Então aí as pessoas poderiam parar, pensar e refletir, mas milhares de cães são eutanasiados por ano e mesmo assim a doença não está sendo controlada. O Há que é que está quantos anos acontecendo? isso? Há quantos anos essa doença já existe, né, Ah, no nosso país? E há quantos anos eu estava na faculdade, já me engajava nessas brigas de ONGs, defendendo a não eutanásia, sim, porque naquela época, isso já vai fazer 10 anos, naquela época já se eutanasiava muitos animais e inclusive os testes que se faziam e que se faz até hoje ainda são dúbeis, né? Se realmente aquele animal é positivo ou não, porque alguns testes eles dão um falso falso positivo. positivo, E né? aí muitos animais, a gente sabe que muitos animais morreram sem ter a doença, né? E estão eutanasiando animais, eutanasiando e a doença só se espalhando até hoje. Não, então a gente está vendo que não é uma forma de controle da doença, não é uma Não forma de mesmo. prevenção matar o animal. Então é por isso que é importante a gente levar a informação, porque eu acredito que é mais preventivo informar do que matar, né? Sim, As sim, sim. pessoas não sabem o que é essa doença, as pessoas não sabem como que o animal delas pega essa doença, elas não sabem como que elas pegam. Então muita gente chega pra mim e pergunta: se meu animal for positivo, tiver uma ferida e eu pegar nele, ele pode passar pra mim? Como se fosse uma sarna, né? Sarna a gente pega no contato direto. Sim, Muita gente acredita que se o animal lamber, se tiver contato com o animal doente, vai pegar essa doença. E eu canso de explicar às pessoas: não pega. A única forma de transmissão é é pelo mosquito. vetorial. Então é isso que eu queria que você também explicasse um pouquinho mais pra gente, como que é essa forma de transmissão, quem que é esse vetor, né, esse mosquito que a gente chama, que transmite essa doença. Bom, a leishmaniose é uma das 10 doenças ah, que, segundo a Organização Mundial de Saúde, mais mata no mundo. Ela, nesse ranking, ela fica em terceiro, tá? Colocada dentre as doenças de origem parasitária, tá? É bom esclarecer. No Brasil, a leishmaniose, ela foi detectada pela primeira vez, se eu não me engano, em 1906, aqui no Nordeste, na Paraíba, aqui pertinho de Uhum. Alagoas, né? E desde então ela se espalhou. A leishmaniose é uma doença parasitária causada por um protozoário, né, pertencente ao gênero Leishmania, e daí existem mais de 30 espécies de Leishmania espalhadas pelo mundo, tá? Mas no Brasil existem duas que são as mais comuns, né, que é a Leishmania infanto Chagas, que vai uma vez que o animal está infectado, né, com essa doença ou com esse agente, desculpa, vai desenvolver a leishmaniose visceral e a Leishmania viena brasiliensis, que é o agente da leishmaniose tegumentar, tá? Aqui em Alagoas, eu realizei um trabalho junto com os pesquisadores da UFAL, lá do campus de Viçosa, e a gente viu que a doença realmente está presente aqui no estado. E nós fizemos um estudo, inclusive, com cães da região dos quilombos, tá? E uma das coisas que era disseminada e conversado com os proprietários quando eram sorologicamente positivos é que, olha, é sorologicamente positivo, mas isso não quer dizer que ele tenha a doença, vamos fazer outros testes. É. E daí tem proprietários que entram em pânico se o DPP, que é o Sim. teste padronizado e recomendado pelo Ministério da Saúde, dá positivo, eles já querem fazer a eutanásia. E não é bem assim, certo? Eu sempre digo para proprietários, quando realizo o diagnóstico da leishmania em cães, que os cães têm direito de viver da mesma forma que humanos. Os humanos adquirem a leishmaniose, mas não vem a Faz o óbito. tratamento, né? Podem vir a óbito, claro, se não forem tratados. Tá? Eu já vivenciei alguns casos, tá? Onde existia cão positivo e humano positivo e eles não sabiam que estava. Por isso que a gente eu sempre comento também que o veterinário eu acho que é um dos melhores profissionais para conseguir detectar zoonoses, tá? No nosso caso, nesse caso, a leishmaniose, né, tá? E é importante ah, comentar que você pode eutanasiar todos os cães aqui de Maceió, você pode tirar todos, não existe um cão, mas a doença vai estar no gato. Você pode tirar todos os gatos, aí vai ficar nos equinos. Você pode tirar todos os equinos e aí vão ter sempre outras espécies. Esses aí são os domésticos, são os clássicos, né? Mas a gente não pode esquecer que a leishmaniose é uma doença rural, é uma doença de florestas.
Então, o problema é que a doença ela não entrou nas cidades, as cidades que entraram, né, na floresta e, consequentemente, os humanos se adentrando levaram os cães e os cães estão no lugar errado na hora errada. E aí acabam adquirindo a doença em função do repasto sanguíneo realizado por um mosquito muito pequenininho, um díptero, que é o flebótomo, né, conhecido como mosquito palha, tá? Que tem também aqui na nossa região. E vale lembrar que esse mosquito, ele é diferente do mosquito da dengue, tá? Porque as pessoas confundem, como fala mosquito, é o mosquito da dengue. Muito Esse pequeno. mosquito, na verdade, ele nem pertence à classificação de mosquito. Mas a gente chama de mosquito, né? Ele é mais da família da mosca, para falar a verdade. É um mosquito bem pequenininho, ele é bem cabeludo, bem peludinho, por isso que no interior o pessoal conhece muito como mosquito palha. E esse mosquito, ele não se prolifera na água, que é diferente do Aedes aegypti, que usa água limpa para se proliferar. Esse mosquito, ele usa material orgânico. Então, assim, regiões que têm acúmulo de lixo é região que tem uma maior quantidade desse mosquito. Folhas. Por isso que área de mangue, né? Isso área de praia, sim. né? Que Perfeito. tem muita folha junta e então acaba aquele material apodrecendo, virando material orgânico mesmo. Esse mosquito acaba se multiplicando e aí a doença se disseminando de forma mais agressiva, né? Mais forte. Mas aí no caso, existe então tratamento para o cão. Hoje já é aceito, podemos realizar esse tratamento dos animais. Como é que isso funciona? Sim, hoje existe, né, um medicamento, tá, que não é tão acessível financeiramente, é um pouquinho caro, tá? Infelizmente não é todo mundo que tem condições realmente de comprar esse medicamento e iniciar o tratamento, tá? E é importante destacar que se eu desconfio que o meu cão está positivo, eu não posso ir lá na farmácia veterinária comprar ou na clínica e usar o medicamento. Se eu suspeitei, eu tenho que procurar um médico veterinário, que é o profissional mais qualificado para conseguir realizar o diagnóstico, caso realmente seja positivo, tá? Para que daí seja feito o tratamento. Infelizmente, muitos proprietários, quando recebem o diagnóstico, dizem assim: eu vou para casa, no outro dia eu volto. E não voltam, eles abandonam os cães. Tá? Então, aí é um problema de saúde pública, mas eu sempre digo que o problema é do proprietário, que não teve aquela posse responsável. Você pegou o animal pequenininho, bonitinho, cresceu, deixou no quintal, ele adoeceu e aí abandona. Se ele fosse o contrário, o oposto, provavelmente ele ia querer fazer isso. Então, existem tratamentos, tá? Então não são tão baratos assim, mas existem outras formas de tratamento, então, só que essas outras formas de tratamento ainda são experimentais, né? Experimentais, então lá na Rural de Pernambuco existem várias pesquisas com diferentes protocolos, tá, de tratamento, mas que são protocolos que só podem ser realizados exclusivamente em instituições federais que possuem licença ou autorização para realizar esse tipo de pesquisa. Tá? Porque se por acaso o proprietário querer utilizar os medicamentos, sei lá, pesquisando na internet e encontrou um medicamento, tem que tomar bastante cuidado que a maioria está proibido por lei. E aí você pode perder, os médicos veterinários principalmente podem perder o seu CNMV, né? Durante pelo menos 5 anos e pode até ser preso e autuado, né? Tem alguma multa, e é importante também falar que existe tratamento, mas não existe cura, né? Isso. Eu costumo comparar muito com a AIDS, né? A doença vai permanecer no animal para o resto da vida dele, mas se fizer o tratamento da forma regular, tudo certinho, ele vai ficar bem, ele vai conviver bem com aquilo e vai viver até quando for permitido, né? Perfeito. Então, assim, só que é um tratamento que vai ter que ser feito pro resto da vida. Aquele proprietário, aquele tutor, ele tem que fazer tem que ter responsabilidade sobre aquele animal, existem até termos de responsabilidade para os tutores, porque ele pode ser um reservatório aquele animal. Então, ele vai ter que fazer o tratamento do animal até o fim, ele não pode parar.
Porque se parar o tratamento, aí sim aquele animal ele vai ser um risco para aquela população. Mas lembrando, mais uma vez, você não vai pegar a doença em contato direto com o seu animal. Não Eu vai. sempre, lá na rural, eu sempre dizia assim, né? Quando a gente encontrava, diagnosticávamos um cão positivo, parasitologicamente, né? Porque sorologicamente para mim é um pouco complexo. Eu gosto de ver realmente se o agente está ali. Então, a Vamos gente explicar realiza. então isso melhor. A gente... Quais são as formas, quais são os diagnósticos que existem? Porque as pessoas não vão entender. Sorológico, Sim. parasitológico. Existe uma tríade de diagnóstico, né? Então a gente inicia, o primeiro seria um levantamento epidemiológico, ou seja, histórico do animal, de onde foi que veio. Então, todos os cães de Maceió, o fato de existir, por exemplo, estar em Maceió ou em Alagoas ou no Nordeste, pronto, já é um cão que possa ser que tenha ou não leishmaniose. Ele vem de área endêmica. Já vem de uma área endêmica, Sim. ponto 1. Ponto 2, a gente vai começar a ver outras informações. Então, tem sintoma clínico ou não? Então, os achados clínicos, extremamente importantes. O que também não descarta a doença. Não. Tendo ou não sintoma, o animal pode ter a doença. Sim, mas aí, a partir daí a gente segue para as próximas etapas. Então, a etapa seguinte seria a coleta de algumas amostras biológicas. Tá? Então, na maioria das vezes, se coleta sangue. Se tiver lesões na pele, a gente vai fazer citologias. Tá? Lá na rural, a gente faz biópsia de medula óssea, né? Que é o exame parasitológico. Que é o exame parasitológico. E a partir daí, a gente vai começar a destinar essas amostras biológicas para tentar fechar o diagnóstico. Então, o primeiro assim, passo... Rapidinho. O exame parasitológico, a gente vai coletar material da medula do animal. Se tiver um linfonodo aumentado, do linfonodo. Se tiver ferida na pele, Perfeito. A gente também faz um raspado naquela pele. Perfeito. Esse material que a gente coletar vai ser olhado no microscópio e aí a gente vai encontrar o parasito. A gente vai conseguir ver o agente, tá? Então, se a gente tá vendo o agente, não tem como ser falso positivo. A gente tá vendo que ele tá ali. Então, esse exame é o único exame que a gente realmente garante se está positivo. Caso a gente não visualize o parasito nessas amostras, então não significa que o animal é negativo. Pode ser que naquele momento daquela coleta a gente não conseguiu pegar material que estava o parasita. E aí o paciente volta 30 dias Repete depois. o exame com 30 dias. E é importante dizer que quando faz esse exame parasitológico, não pode estar tomando nenhuma medicação. Porque quando toma alguma medicação, esse parasita ele se esconde. A gente não sabe aonde ele vai parar, mas ele some da região periférica, que é a região que a gente coleta. Então tem que estar 30 dias sem tomar medicação nenhuma, a gente repete e junto com esse exame parasitológico, a gente faz outros exames que existem, sorológicos. Os testes sorológicos. O sorológico, ele vai reagir antígeno com anticorpo. Então, por isso que pode ter reação cruzada e dar um falso positivo. Então, já é comprovado cientificamente que existem outras doenças que reagem com o anticorpo, com antígeno-anticorpo da leishmania, tá? Então, assim, câncer, doença de pele, várias os doenças. Hemoparasitos, as doenças do carrapato da vida. E é importante destacar também que existe a biologia molecular, né? Que vai detectar também o DNA do parasito. E hoje em dia muitos colegas estão usando esse exame, que é o PCR. O PCR. O PCR, que muita gente deve ter ouvido falar já em PCR. Mas é outro ponto que eu também bato muito na tecla. Que alguns colegas pedem PCR de sangue. Não. E não é a forma correta de a gente fazer esse exame. Porque PCR ele vai pegar o quê? O DNA do parasito, do agente. E o DNA só vai estar onde o agente está. Então a gente tem que pegar o material aonde o agente fica. Então tem que ser PCR de medula ou PCR de pele, não é isso? A da citologia, dos linfonodos. A gente pode fazer swabs conjuntivais e aí vai dar muito certo. Uma vez positivo, o tutor tem total direito de escolher se quer fazer o tratamento ou não. Mas é importante destacar que a doença está disseminada. Qualquer pessoa, o proprietário de um cão ou que queira adquirir um cão, tem que colocar coleira. Existem coleiras no mercado, tá, que repelem o agente.
tá? Então, eu acho que esse é o principal papel do médico veterinário, prevenir. Então, para finalizar, é importante a gente salientar aqui formas de prevenção. Coleira repelente, já existem Perfeito. coleiras no mercado que são próprias para esse tipo de mosquito, tá? Só para mosquito, então tem que ver. Não é para carrapato, é doença que repele o mosquito, tá? Perfeito. Além disso, hoje em dia já tem vacinas. Essas vacinas também são eficazes, a gente também deve fazer Sim. uso dessas vacinas. Quem mora nessas áreas endêmicas. Eu indicaria. O problema é aquela questão também de preço, né? Nem todo mundo tem condições de pagar pela vacina. Então, eu prefiro, entre a coleira e a vacina, eu prefiro a coleira. Certo. Né? Se a pessoa tiver disponibilidade, o ideal é fazer uso dos dois. Faz a vacina e ainda assim faz o uso da coleira repelente. Perfeito. Principalmente aquelas pessoas que têm casa de praia, que vai passar final de semana na praia, que são as áreas que têm uma maior quantidade desse tipo de mosquito e que a endemicidade é maior ainda, tem muito mais casos. Aqui em nessas Maceió mesmo tem regiões. muito condomínio nas periferias, nas bordas da cidade, né, próximo das matas. Então, Isso. são lugares assim de predileção para o surgimento da doença, né? E do Isso. flebótomo principalmente. Então é isso, gente. Eu espero que tenha esclarecido algumas dúvidas. Eu sei que é um assunto muito extenso, muito complexo, que tem um monte de dúvida para a gente esclarecer. Exato. Que um vídeo é muito pouco para a gente conseguir conversar sobre tudo. Mas se tiver ficado mais dúvidas, pessoal, pode deixar aí nos comentários que a gente vai tentar responder todos os comentários. Se tiver interesse em ter mais vídeos sobre esse assunto, como é feito o tratamento, falar mais sobre o diagnóstico, pode deixar também no comentário, tá? Que esse é o nosso intuito, levar Sim. informação, esclarecer a vocês, auxiliar os proprietários e até os colegas também, que precisam de mais informação. E agradecer muito ao meu querido amigo Vitor, né? Que a gente continue nessa batalha, levando essa informação, que é um disseminador de informação como professor, né? E que dê tudo certo para você, desejo muita sorte. Saia esse mito de cão tem que pagar com a própria vida em função da doença. Espero que sim. Todos consigam perpetuar, se proliferar e ficar mais próximos da gente. É verdade. Então, gente, muito obrigada, um abraço e até a próxima. Mais uma coisinha. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, se querem ver mais sobre esse tipo de vídeo, esse tipo de assunto sobre veterinária, curte esse vídeo para ajudar o nosso canal a crescer, compartilha com os amigos de vocês e se inscreve no canal, ativa o sininho para poder sempre receber notificação de novos vídeos. Um abraço bem grande e até a próxima.